A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes esses grandes problemas. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que daí derivam, as deploráveis consequências que decorrem da maior parte dos sistemas conhecidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem atirado à indiferença e ao ceticismo. Entretanto, o homem tem necessidade de saber. Precisa do esclarecimento, da esperança que consola, da certeza que guia e sustém. Também tem os meios de conhecer, a possibilidade de ver a verdade desprender-se das trevas e inundá-lo com sua luz benéfica. Para isso, deve afastar-se dos sistemas preconcebidos, perscrutar-se a si próprio, escutar essa voz interior que fala a todos e que os sofismas não podem deturpar. A voz da razão, a voz da consciência. Leon Denis. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Com muita satisfação, nós temos dedicado alguns programas para falar um pouco da vida e mais da obra de Thich Nhat Hanh, vietnamita, poeta, mestre zen, ativista da paz, autor de 75 livros ou mais, presidiu a delegação budista da paz em Paris durante a Guerra do Vietnã e foi indicado por Martin Luther King Jr. para o Prêmio Nobel da Paz. Ele faleceu há pouco tempo e deixou um legado bastante importante através dos seus ensinamentos, seus livros, suas conferências, mas acima de tudo, pelo seu exemplo, pela sua dedicação ao ser humano, pela sua capacidade compassiva, pelo seu engajamento social, através de práticas de não violência e, ao mesmo tempo, objetivando esse mergulho interior, o treinamento da mente e a construção de relações humanas, relações sociais mais compassivas, mais conscientes. Thich Nhat Hanh, ao longo das muitas páginas que escreveu, abordou inúmeros assuntos, todos eles, naturalmente, guiados por uma reflexão de natureza budista, destacando o papel da atenção plena, uma vida consciente, uma vida de conexão com tudo, prestar atenção a tudo que ocorre, prestar atenção a cada aspecto da vida, a cada fenômeno que integra a vida e compreender, talvez não exatamente ou não apenas compreender, porque isso pode estar associado apenas a uma atividade do intelecto, é na verdade sentir, experimentar, experienciar a ideia
de que nós somos um todo. Tudo está integrado, tudo se liga, tudo se conecta. Não somos seres isolados, separados. Homem algum é uma ilha. Nós somos um curso d'água, expressão de Inhaterran. E é dentro desse horizonte, dessa perspectiva, que ele vai falar de vários temas. Um deles, a questão da morte. Por isso iniciamos o nosso programa lembrando de uma reflexão que eu particularmente sinto ser importante, de Leon Denis, em sua obra O Porquê da Vida. Ele inicia levantando esse questionamento. Qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, dentre outras questões? Erguer o véu da morte. Esse é um tema desafiador. Inhaterran, é a proposta do programa de hoje, fala desse tema com muita sensibilidade, com uma linguagem própria, da perspectiva budista, e propõe reflexões muito valiosas. Narra histórias, compartilha conosco suas experiências emocionais, suas descobertas, a sua capacidade de olhar para a vida, olhar para a morte, não como coisas separadas, isoladas, e o faz de uma forma que difere bastante do nosso habitual padrão reflexivo ocidental, de dividir as coisas e de pensar em termos de opostos. Não é fácil para todo aquele que tem uma outra formação, como é o nosso caso aqui no Ocidente, entender essas reflexões, que são aparentemente muito simples, mas que revelam uma certa complexidade. Eu tenho aqui comigo uma das mais recentes obras dele em língua portuguesa, da editora Vozes, que se chama Sem Morrer, Sem Temer. A obra, se não me engano, foi escrita em inglês no ano de 2002 e ela chega ao Brasil em 2020. Sem morrer, sem temer. Sabedoria confortante para a vida. É uma obra bem interessante, mas não é tão simples como parece. Essa ideia de que vida e morte são separadas, ela é revista pelo autor de uma forma natural. Já no capítulo 1, no ato de muita abertura, de honestidade emocional e de capacidade de compartilhar experiências emocionais, ele nos fala da experiência de dor e sofrimento por ocasião da morte de sua mãe. O capítulo 1 se chama De Onde Viemos, Para Onde Vamos. Ele diz assim: quando perdi minha mãe, eu sofri muito. E logo adiante ele prossegue: no dia em que minha mãe morreu, eu escrevi em meu diário: um grave infortúnio aconteceu em minha vida. Ele escreveu essa frase no diário dele. E ele prossegue nesse relato sensível, dizendo que sofri por mais de 1 ano após o falecimento de minha mãe. Mas uma noite, nas montanhas do Vietnã, eu estava dormindo na cabana do meu eremitério e sonhei com a minha mãe. É lindo esse relato, amigo ouvinte. Vale a pena prestarmos atenção e seguirmos essa narrativa, porque ela nos fala de uma experiência que todos nós conhecemos. Enfrentar a morte de uma pessoa que nós amamos. E ele então relata o sonho. Eu me vi sentado com ela, tendo uma conversa maravilhosa. Ela tinha uma aparência jovem, bonita, com os cabelos soltos. Era tão agradável estar ali sentado, conversando com ela, como se ela nunca tivesse morrido. Quando acordei, por volta das 2h da manhã, eu experimentei um sentimento muito forte de nunca tê-la perdido.
A impressão de que ela ainda estava comigo era muito evidente. Então entendi que a ideia de ter perdido minha mãe era apenas uma ideia. Ficou óbvio naquele momento que minha mãe está sempre viva em mim. Vamos abrir aqui um breve parênteses, caro ouvinte. Ele aqui está, através do relato dessa experiência, que é uma experiência psicológica, emocional, afetiva. Ele está nos falando de como que ele pensa a relação do homem com a vida, com a morte, com tudo. Como é essa experiência que diz, que nos informa que aquele que partiu, digamos, que aquele que morreu, continua vivo em mim. Ele prossegue o relato dizendo assim: eu abri a porta, lembrando que ele já acordou, não está mais em sonho, acordou 2 horas da manhã, com esse sentimento muito forte de nunca tê-la perdido. Ele abre a porta e vai até a parte externa. Toda a encosta da montanha estava banhada pela luz da lua. Era uma colina coberta de plantas medicinais e a minha barraca estava armada atrás do templo na metade do caminho. Caminhando lentamente ao luar, entre as fileiras de ervas medicinais, eu notei que minha mãe ainda estava comigo. Ela era a luz do luar me acariciando, como ela tinha feito tantas vezes, muito suavemente, com muita doçura. Isso merece ser repetido, amigo ouvinte. Vamos imaginar Thich caminhando sob a luz do luar entre as fileiras de ervas medicinais, e ali ele sente que a sua mãe ainda estava com ele. Como? Ela era a luz do luar me acariciando, como ela tinha feito tantas vezes, muito suavemente, com muita doçura. Que maravilha, diz ele. Toda vez que os meus pés tocavam a terra, eu sabia que minha mãe estava comigo. Eu sabia que esse corpo não era só meu, mas uma continuação viva da minha mãe e do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós e de todos os meus ancestrais. Os pés que eu via como sendo meus pés, eram na verdade nossos pés. Juntos, minha mãe e eu estávamos deixando pegadas na terra úmida. É linda essa passagem. Daquele momento em diante, diz ele, a ideia de que eu tinha perdido minha mãe deixou de existir. Tudo o que eu precisava fazer era olhar a palma da minha mão, sentir a brisa no meu rosto ou a terra sob os meus pés para me lembrar de que minha mãe estará sempre comigo, disponível a qualquer momento. Ele diz que quando você perde um ente querido, você sofre. Mas se souber contemplar profundamente, terá a oportunidade de perceber que a natureza daquela pessoa é realmente uma natureza sem nascimento e sem morte. Isso é importante, amigo ouvinte. Se souber contemplar profundamente, terá a oportunidade de perceber que a natureza daquela pessoa é realmente uma natureza sem nascimento e sem morte. Isso não é, estamos nós aqui comentando, uma negação do processo da morte, uma negação como um processo psicológico. Não é isso. É uma tomada de consciência. A morte existe? Sim. É uma experiência de perda? Sim. Nós sofremos muito, sentimos saudade. E ele aqui está propondo a superação disso, que não é a negação, deixemos isto muito claro, é a superação disso através de um olhar mais profundo sobre a condição verdadeira do ser humano. Se souber contemplar profundamente, diz ele, perceberá que a natureza dessa mãe, desse pai, desse filho, desse ser amado,
é realmente uma natureza sem nascimento e sem morte, porque se manifesta, se revela por uma presença. Essa é que é a ideia que ele está propondo. Ele então retoma o texto, dizendo assim: existe a manifestação e existe a cessação de uma manifestação, para que outra manifestação aconteça. O que ele quer dizer com isto? Aquela pessoa que nós amamos, com quem dividimos os espaços materiais da vida, corporais, deixou de se manifestar desta forma. Houve uma cessação desse tipo de manifestação, concreta, palpável, material, no sentido biológico, de uma existência corporal. Aí a primeira ideia que vem à nossa mente, que é mais comum para nós ocidentais pensarmos assim, é que agora vai ocorrer um outro tipo de manifestação, que é uma presença espiritual, porque a morte libera o espírito do corpo e ele continua vivo numa outra dimensão, digamos assim. Ok, isto faz sentido, mas não é disso necessariamente que ele está falando. Ele está falando de uma manifestação desse ser de outro modo. É uma outra manifestação que passa a ocorrer. Mas você tem que estar muito interessado e muito alerta, diz ele, para reconhecer as novas manifestações só de uma pessoa. Mas, se empenhando na prática, você consegue fazer isso. E como é isso, amigo ouvinte? Então podemos lembrar do relato. Caminhando lentamente ao luar, entre as fileiras de ervas medicinais, eu notei que minha mãe ainda estava comigo. Era a luz do luar me acariciando, como de fato ela fizera tantas vezes, suavemente, docemente. E os pés que tocavam a terra não eram apenas os meus pés, eram nossos pés, porque eu sabia, diz ele, que esse corpo não era só meu, mas uma continuação viva da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus ancestrais. Essa ideia, amigo ouvinte, da ligação entre todos os seres sencientes, essa ligação entre tudo e entre todos, então é preciso, nesse olhar mais profundo, nessa experiência difícil da perda de um ente querido, que ativemos as nossas sementes. Ele usa muito essa palavra. As sementes das experiências que tivemos com este ser amado. Quantos caminhos nós trilhamos juntos, enquanto a sua existência se manifestava dessa forma concreta, corporal, ao meu lado. Em se tratando de um filho, que é sempre uma experiência de muita dor, quantas vezes a minha mão, eu que sou um pai, eu que sou a mãe, eu que sou um avô, uma avó, um cuidador especial na vida dessa criança. Quantas vezes as minhas mãos de adulto tocaram, seguraram a mão daquela criança que venceu a barreira dos anos durante alguns anos para despedir-se tão precocemente, mas permanecem as sementes dessas experiências que são memórias afetivas e que permanecem vivas. Esse olhar profundo pode trazer alguma experiência de dor, talvez, de saudade, mas também traz um outro tipo de manifestação da vida. É a tentativa, amigo ouvinte, como ele nos fala, de passarmos a pensar, e não é bem esse o verbo, mas é treinar a capacidade de experienciar a relação com a vida, não em termos de nascimento e morte, mas em termos de manifestação e a cessação de uma manifestação, para que outra manifestação aconteça. Mas nós,
compreensivelmente estamos apegados a um tipo de manifestação, aquele do abraço corporal, das palavras que são trocadas de pessoa a pessoa no plano das relações humanas próximas, de uma presença material, física, corporal. É compreensível isto. Nós chamamos isso de vida, de nascimento. E a cessação disso nós chamamos de morte, que se traduz por uma ausência. Então é preciso, retomando a ideia, valorizar cada segundo de interação, porque são depósitos de boas sementes, de experiências vividas. É por isso, amigo ouvinte, que depois ele vai dizer, e isso agora podemos compreender, ainda, vamos repetir, que o nosso modo racional de pensar não lide muito bem com isso, mas ele afirma que a nossa verdadeira natureza é uma natureza sem nascimento e sem morte. Ele está dizendo que o nascimento não existe, que a morte não existe. Não é disso que ele está falando. Mas é isso que nos permite superar o medo da aniquilação. Para aqueles que acreditam na continuidade da vida após a morte, quando isso não é um conceito racional, mas uma experiência, isso também pode ocorrer. Mas ele não está falando necessariamente disso. É uma outra perspectiva. Essa ideia que para nós, na mesma linha de raciocínio, ele vai dizer que para muitos de nós, a maior dor é causada pelas ideias de chegar e partir. Como assim? Nós pensamos que a pessoa que amávamos veio até nós de algum lugar e que agora foi embora para algum lugar. Isso realmente nos impacta, não é, amigo ouvinte? O ser amado um dia chegou e o ser amado um dia partiu. Ou eu cheguei e o ser amado ali já se encontrava e um dia esse ser amado se foi e um dia eu também irei. É pensar a vida e essas relações de afeto e de amor em termos de chegar e partir. Isso também causa muita dor. Mas alguém poderia dizer, mas não é isso? Chegadas e partidas? Em algum nível, sim. Mas nós podemos treinar um outro tipo de reflexão, um outro tipo de percepção, como ele diz. A nossa verdadeira natureza é uma natureza que não chega e não parte. Não é para dar um nó na nossa cabeça, amigo ouvinte. Ele está falando num outro nível. Não viemos de determinado lugar, nem iremos para lugar algum. Quando as condições são suficientes, nós nos manifestamos. Quando as condições deixam de ser suficientes, deixamos de nos manifestar. Isso não quer dizer que deixamos de existir. E ele vai por aí propondo reflexões num outro nível para superarmos, de certo modo, essa visão de opostos. Chegar e partir, nascer e morrer, é pensar a vida numa totalidade, onde a vida sempre se manifesta. Eu penso que esta é a ideia. E ele também, porque dialoga com o Ocidente, ele diz que nós buscamos a prática espiritual, que pode ser uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita ou um centro de meditação. Nós buscamos isto para atenuar nossa dor e nossa tristeza. O maior consolo só pode ser obtido quando somos capazes de contatar a dimensão suprema. Essa reflexão é importante. No judaísmo e no cristianismo, diz ele, você pode chamar essa dimensão de Deus. Deus é a nossa verdadeira natureza. Por isso Jesus dizia, segundo nós compreendemos, vós sois deuses, brilha a vossa luz. Em Aterram prossegue, Deus é a nossa verdadeira natureza. A verdadeira natureza sem nascimento e sem morte. Olha que importante isso. Por isso, ele afirma, se você souber confiar em Deus, se souber confiar em sua verdadeira natureza, perderá seu medo e sua aflição. Mas se você pensa em Deus, em termos de noções e conceitos, ou seja, Deus, uma ideia, um conceito, uma definição, é aquele
de quem se fala e não com quem se fala, já disse um pensador. Nhat Hanh afirma isso. Se você pensa em Deus desta forma, conceitual, ainda não descobriu a realidade de Deus. Por que isso? Ele afirma: Deus transcende todas as nossas noções. Isso é importante. Eu entendo que é dessa forma que Leon Denis afirma que Deus é esse sol das almas. É nesse sentido. Isso nos faz lembrar das palavras de Gibran Khalil Gibran, na obra O Profeta, quando ele nos fala da morte. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri amplamente as portas de vosso coração ao corpo da vida, pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Quereis conhecer o segredo da morte, mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? Amigo ouvinte, fica então aqui essa reflexão do escritor Nhat Hanh sobre a questão da morte. Esperamos que isso possa contribuir de alguma forma para alguma reflexão em torno dessa questão. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.